Uma boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Também o nosso boa noite ao pessoal que acompanha aí online, né? Os seguidores do Aurélio Robles no Facebook e a comunitária Vida Nova. O nosso boa noite. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez nessa noite, né? Com a sua paz, que ela possa permanecer conosco. Bom, antes que nós comecemos, né, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, também junto aos amigos espirituais dessa casa, aos mentores, que nós possamos juntos levar a cabo mais essa atividade, sempre sob a segurança de Deus, de Jesus, dos seus bons mensageiros. E, acima de tudo, nós rogamos que possamos ter o perfeito entendimento da lição da noite, nós possamos apresentar as nossas ideias aqui, nós todos possamos captar, porque aqui todos nós somos aprendizes, estamos aqui para aprender. Nós possamos, assim, captar essas lições no fundo dos nossos corações, para que possa produzir os efeitos necessários na nossa caminhada, que é influir na nossa evolução espiritual. Que assim seja. Bom, o tema que nós escolhemos essa noite é credores diferentes, né? Essa é a lição do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. Bom, credores são pessoas a quem nós devemos alguma coisa, ou deveríamos, né, alguma coisa, né? São pessoas que nos cobram algo, né? É isso que nós vamos conversar a respeito. Bom, em termos de Emmanuel, ele sempre inicia um versículo da Bíblia, né? E esse versículo diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Né? Para que a gente possa entender esse versículo, que ele está um pouco solto aqui, né? Eu peguei os dois, o anterior e esse próprio, para a gente entender aqui, que é o mesmo capítulo, evidentemente, o versículo 43 e 44, onde ele fala o seguinte: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? O que aqui eu quero destacar é essa questão, quando ele fala, tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então, essa primeira frase aí, ela está ainda em consonância com a lei de Italião, né? do olho por olho. Né? E aquilo funcionou em parte, né? Até porque boa parte daquelas leis era mais para segurar, para ter um regulamento, né? Uma lei daquele povo daquela época. Né? Mas vem Jesus e fala ao contrário. Ele estabelece mais alguma coisa a mais, né, que faria uma grande diferença, que é o amar os vossos inimigos. Né? Então, à primeira vista, isso pode parecer estranho, né, para muitos, né, porque amar o inimigo é o suprassumo do que nós almejamos. Né? E é uma coisa que parece estar tão distante da gente, não é verdade? Então, é uma coisa que a gente vai discorrer sobre essa questão do amar o vosso inimigo. Então ele começa lá no texto do livro, dessa lição, ele começa falando o seguinte: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Né? Então essa questão do inimigo é uma questão que precisa ser analisada com bastante profundidade. Né? Porque a questão de inimigo pode ficar uma coisa muito vaga. Né? Nós precisamos pensar melhor como é que é essa coisa. Né? O Emmanuel, ele tem uma frase que eu selecionei,
que ele fala o seguinte: a vida é um processo de luta edificante, em que todos nós influenciamos uns aos outros para que o trabalho gere o conhecimento e amadureça o fruto da educação, né? Isso aqui, se funcionasse perfeitamente, era lindo, né? Acontece que nesse processo de luta é onde geram os conflitos, né? Logicamente que não sempre vai haver aqueles, quando há influência de uns para com os outros, eu não aceitar a influência de alguém e esse alguém não aceitar minhas influências, né? Não concordar com as minhas ideias, né? Então, daqui vai gerar o conflito onde a gente vai ter um aprendizado, né? Então, a gente vem nesse conflito há muito tempo e hoje, com a doutrina espírita, a gente passa a entender melhor o quanto é necessário esse conflito para a gente que possa ter um aprendizado, né? Logicamente que é um aprendizado, às vezes, doloroso, longo, né? Mas é por aqui que a gente vai aprendendo, né? Tanto que ele fala, para que o trabalho gere o conhecimento e amadureça o fruto da educação, né? Mas aqui sempre haverá o conflito para aprimorar tudo isso, né? Nesse baú aqui. Vamos lá. Então, esses conflitos são aqueles com os quais a gente vai ter que lidar, né? Saber administrar isso, né? E quem são esses inimigos, né? Então, tem aqui um trecho do Albino Teixeira, no livro Paz e Renovação, que ele fala o seguinte: ó, aqueles companheiros que nos desfiguram as melhores intenções, nos criam problemas, nos impõem prejuízos, nos criticam os gestos, nos desencorajam as esperanças, nos agravam os obstáculos e nos perseguem ou injuriam, são geralmente os examinadores utilizados pela espiritualidade maior através do mecanismo das provas, a fim de saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão. Renteando com eles, acalme-se, observe, aproveita, agradeça e abençoe, né? Então, veja, ele citou aqui uma série de coisas que é próprio do inimigo fazer, né? Só que ele fala aqui que são geralmente examinadores utilizados pela espiritualidade maior através do mecanismo das provas, né? Então, esse pessoal vem com a gente, ou convive com a gente, encarnado ou mesmo desencarnado, e a gente está sendo testado, está sendo provado, né? Então, a fim de saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão, ou seja, como é que vai aqui a nossa reforma interior, como é que está andando ela, né? Está sendo profícua, está sendo proveitosa, né? Então, isso aqui é para a gente, de alguma maneira, forçado, logicamente, dentro do conhecimento que você passa a ter, a procurar a sua reforma interior, a sua transformação íntima, né? E ele conclui, renteando com eles, ou seja, quando você estiver frente a frente com eles, né, acalme-se, observe, aproveite, agradeça e abençoe. Porque eles estão ali, embora seja seu inimigo, eles estão ali te ajudando, né? Parece estranho, mas eles estão te ajudando, porque você está aprendendo com eles e são os primeiros a apontar os seus defeitos, né? Então, veja, essa pergunta vai sempre ficar, né? Como é que vai a nossa reforma íntima? Nós estamos aceitando aquelas pessoas, estamos sabendo conviver, sabendo perdoar, né? Então, tudo isso a gente tem que estar se perguntando a todo instante. Continuando o texto do Emmanuel, ele fala o seguinte, ó, certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário, né? Então, veja, então, naqueles tempos, como hoje, mudou alguma coisa? Muito pouco, né? Nós continuamos com as mesmas dificuldades, com muita ignorância, com muita maldade no mundo, né? Ou seja, as dificuldades são tão grandes quanto naquele tempo, né? Nós evoluímos em tecnologia, em intelectualidade, mas moralmente nós ainda estamos engatinhando, né? Então, por isso que a gente tem muita dificuldade ainda, né? Então, veja, tudo isso ainda nós devemos ao orgulho e ao egoísmo, que ainda está muito enraizado em nós todos, né? Então, são duas chagas que nós temos que ter prioridade para eliminar,
né? Logicamente, a gente não vai eliminar numa encarnação, né? Isso aí é ilusão, né? A gente vai aos poucos combatendo isso, né? Ao orgulho a gente vai colocando a humildade e ao egoísmo a gente vai colocando a caridade, né? E aos poucos a gente vai entendendo isso. Então, costumo dizer, graças a Deus nós estamos hoje aqui numa doutrina esclarecedora, que nos deixa claro tudo isso, né? Então a gente devia sempre agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo, né? Que nós não podemos desprezar, né? Até porque numa próxima talvez a gente não tenha essa mesma oportunidade, né? Então é bom a gente observar bem isso e aproveitar o tempo ainda que nos resta aqui, né? Tá certo? Aí ele continua lá. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Olha, talvez esse trecho aqui seja o mais importante da lição, né? E veja bem, essa advertência do Senhor, né? Conclamando-nos a amar os inimigos, do que ele está falando aqui? Ele está falando de um processo no qual a gente pode alcançar a paz, né, e a consciência tranquila de cada um de nós em pouco tempo, né, relativamente em pouco tempo, né? Por quê? Porque esse é o único caminho que a gente vai conseguir, né, não tem outro. Quando Jesus falou em amar os inimigos, ele foi ao extremo mesmo, né? Você precisa amar o inimigo para que você seja feliz, né? Enquanto a gente tiver nesse marca-passo aqui, nessas lutas, né? Desprezando as pessoas, não aceitando, não dando oportunidade para esse inimigo um dia se tornar nosso amigo, a gente vai continuar infeliz, a gente vai continuar capengando aqui pelas reencarnações afora, né? Então é interessante e é importante que a gente reflita sobre isso, reflita bastante, né? Porque essa é uma luta incessante, né? Para a gente combater esse homem velho que insiste em ficar com a gente, né? Que reside em nós, para dar lugar a esse homem novo, renovado, né? Essa pessoa que aceita as situações das pessoas, que perdoa, que tem benevolência, que tem caridade, né? Então nós precisamos dar lugar a essa nova pessoa dentro da gente, né? E nessa toada, o irmão ele emenda aqui no livro Paz, né, no prefácio ele fala o seguinte: a paz verdadeira nasce do dever cumprido, ou melhor, procede da abençoada luta que sustentamos pela própria melhoria espiritual, tentando assimilar a luz dos ensinamentos do Cristo. Então ele está batendo aqui na nossa reforma íntima, né? Então, na luta que sustentamos pela própria melhoria espiritual, tentando entender o que Jesus nos deixou, né? Todas aquelas lições a gente tem mesmo que estudar e aplicar na nossa vida, para que a gente possa, para que essa reforma possa realmente ser efetiva, tá certo? Aí segue lá, geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Aqui, vou tentar explicar isso aqui em três partes aqui, né? Para a gente pegar a primeira frase, que geralmente somos devedores de altos benefícios a quanto nos perseguem e caluniam, nós precisamos entender o seguinte: nós somos devedores e aos credores, e em certo momento nós invertemos esses papéis, né? E a gente nunca sabe, nós que acreditamos na reencarnação, a gente nunca sabe como é que começou isso lá atrás, né? Então uma hora nós éramos o credor, outra hora a gente era o devedor, e isso, com o passar do tempo, houve uma mistura muito grande. Quer dizer, hoje a gente não pode ficar discutindo quem é que tem razão. Nós temos que entender, tentar ceder do nosso orgulho, né? Descer do nosso pedestal, para que haja uma chance de paz entre as duas pessoas, o devedor e o credor, né? Então, por que eu digo isso? Porque durante esse tempo todo, uma colocação mal feita nossa, um gesto, uma atitude que nós não pensamos, né, ou achamos que não ia dar muita consequência, causou
uma série de confusões e aquela pessoa virou nossa inimiga, né? Então, às vezes, se você pode conhecer algum caso, como eu conheço um caso em família, por causa de uma coisinha sem importância, as pessoas ficaram se conversar anos, sabe? Então, na minha cabeça não entra mais esse tipo de coisa, né? Sabe? Por uma besteira, né? As pessoas deixaram de se conversar por anos, né? Um absurdo. Então, por quê? Porque a gente não tem a capacidade de buscar a humildade, né? De buscar deixar esse orgulho um pouco de lado e pedir desculpa ou buscar o entendimento, porque esse é o caminho, né? Ele continua aqui nesse trecho que fala: constitui instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência, né? Então, veja, é o tipo de coisa, eles acabam sendo instrumentos e no instante, no calor da discussão, no calor do acontecimento, a gente não compreende, não aceita, né? Ao passo que a gente devia, por exemplo, não brigar nessa hora, se acalmar e depois conversar. Esse seria o certo. Mas a gente sempre parte para o contrário, né? Então a gente vai para a discussão e naquela hora ninguém tem razão, né? Então, mas a gente devia entender que isso tudo eles estão sendo usados como instrumentos, embora inconscientemente, para que possam nos auxiliar. Porque são aqueles que nos apontam as falhas, os erros, né? Coisa que geralmente um amigo não faz, né? Ele complementa aqui: são eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando, né? Então, na verdade, eles estão nos fazendo um favor, mas não sabem disso, né? Nós é que devemos entender dessa maneira, né? Bom. E aí ele segue aqui falando o seguinte: os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Então, veja, os amigos, em geral, por que às vezes eles não apontam as falhas? Porque não querem te magoar, não querem te agredir, né? Querem que a coisa fique em paz entre eles, né? E quando ele fala aqui, porquanto contemporizam com o mal, são pessoas que ainda não estão despertas para essa realidade, não se convenceram ainda que precisam se transformar interiormente, né? Então, estão temporariamente ainda no mal, estão temporariamente ainda na ignorância, né? Mas até aí tudo normal, né? Agora, os adversários não. Ele, se puder falar na sua cara as coisas que ele acha que você ele fala, né? Ele não tem nada a perder, né? Quanto um amigo, sim. O amigo acha que uma palavra ali mal colocada pode perder a amizade, né? Magoar a pessoa, então ele deixa de fazer isso, né? Então, veja, os amigos, em geral, não são sinceros a ponto de alertar quanto às coisas erradas, né, que fazemos. Porque eles ainda não estão compromissados com a transformação íntima. Eles não têm esse compromisso que nós aqui estamos tentando fazer, né? E nessa lição tem um alerta aqui, São Agostinho, que ele fala o seguinte: não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo, né? Então, veja, o inimigo ele não tem interesse em ficar te enganando. Se ele puder falar uma verdade na sua cara, ele fala mesmo, né? Então, diz que Deus colocou ele do nosso lado como se fosse um espelho, para que a gente pudesse, né, ser advertido com mais franqueza, né, do que faria um amigo. Um amigo geralmente não faria isso, né? E continua o texto lá: pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado vezes sem conta, né? Então, veja, quando o inimigo nos aponta as faltas, a gente fica indignado. Por quê? Porque ele mexeu com o nosso brio, ele mexeu com o nosso orgulho.
Então a gente fica mesmo, né? Porque ele falou que rubro, né? Fica vermelho e indignado uma só vez, né? Logicamente porque esses encontros não são frequentes, né? Mas pela complacência dos afeiçoados, ou seja, pela complacência de um amigo, torna-se pálido e acompanhado vezes sem conta. Por quê? Essa complacência do amigo é aquele passar a mão na cabeça, né? Então ele às vezes pode ficar até chateado, mas ele não mexeu com o orgulho dele, não mexeu com o orgulho dele, ou seja, as coisas não mudam, né? Ao passo que aquela advertência, ou aquela acusação que fez o inimigo, aquilo sim mexeu com ele, né? O do amigo não. Do amigo foi só um tapinha nas costas e está tudo bem. Então, tudo continua como antes, né? Não tem não tem mudança, né? Está sempre na mesma rotina, né? E aí ele continua aqui, no texto, dizendo: não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos aqueles que reconhecem por beneméritos os credores quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo, né? Logicamente, a gente não está aqui para cultivar inimigos, pelo contrário, né? Nós para cultivar amigos, né? Agora, como já disse Bezerra de Menezes certa vez, ele falou o seguinte, que nós todos temos inimigos, até Jesus os teve, né? Mas o que importa é não sermos inimigos de ninguém. Esse é que é o nosso esforço, né? Nós vamos ser sempre o amigo, o inimigo não. Já basta os inimigos que nós temos, né? Nós temos que ser amigos, né? Então, por mais que possa parecer, né, a gente tem que aproveitar esses alertas dos inimigos, né, que de forma inconsciente, como já frisei, acabam nos ajudando, né, nos auxiliando. E o Emmanuel continua aqui, olha. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade, né, perdão aos inimigos. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna atenção, né? Agora, por que é difícil para muita gente, né? Porque a gente, às vezes, não entende por que perdoar o inimigo, né? Porque o nosso orgulho é muito grande e nos cega, né? Então, a gente não vê qual é a vantagem, o que vai trazer isso para a gente, né? A gente quer, coitado do inimigo, né? Longe da gente, né? E a gente não está torcendo por ele, né? Agora, volto a falar, o apelo do Cristo é importantíssimo, né? Porque ele está falando da construção da paz, e essa paz começa conosco, né? Não adianta a gente ficar brigando pela paz mundial se ela não se instalar primeiro em nós, né? Então é aí que começa, né? Porque essa paz ela vai influir na nossa família, na nossa comunidade, né? E assim vai. Então, se todos nós brigarmos pela paz interior, né? A gente um dia vai contribuir com a paz mundial, com certeza, né? Então, vai chegar um dia que a gente vai estar com a consciência tranquila e a certeza de que todos estão usufruindo da paz e da felicidade, né? Correto? E aqui algumas conclusões, né? Bom, fica a pergunta, né? Como é que devemos amar os nossos inimigos, né? Então, o Allan Kardec, ele tem lá no Evangelho, ele diz o seguinte: amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato com o amigo. Amar os inimigos é não lhes aguardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o pensamento oculto e sem condições, o mal que nos cause, né? Então, veja, logicamente, a gente nunca vai tratar o inimigo como trata o amigo, não tem condições, até porque existe aí uma diferença de vibrações, né? A vibração do inimigo, logicamente, é diferente da do amigo, né? Mas a gente pode ter para com ele compaixão, né? Porque ali está um ser humano, né? Como a gente, né? Está sujeito às mesmas leis divinas, né? Está aqui na sua jornada, né? Numa jornada infeliz, muitas vezes, né? Mas ele, como eu, como nós, ele terá a mesma oportunidade de conhecer dias melhores, de conhecer o Evangelho, né? de executar em si a reforma interior, né? Tudo isso não será negado a ele,
né? Logicamente que pode um pouco demorar, mais do que possa demorar para a gente, mas ele vai chegar lá também, né? É que Jesus falava, nenhuma ovelha se perderá, né? A gente tem que acreditar nisso, tá certo? O Emmanuel também nos diz o seguinte, olha, diz o seguinte, Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem, né? Então veja, logicamente a gente pode ter compaixão por uma pessoa, mas nunca aceitar o que ele faz, o que ele pratica, né? Essa parte nós temos que ser contra. Se a gente puder, de alguma maneira, ajudá-lo a combater aquilo, ótimo, né? Agora, nunca fazer o que ele faz, o que ele pratica, né? Não é uma medida certa. Agora, o ser humano que está lá, nós podemos, de alguma maneira, ajudá-lo, aceitando, né? Vibrando menos ódio por ele, né? Mais amor, né? Para que ele possa realmente encontrar o seu caminho, né? Tá certo? Muito bem. Bom, e quando esses inimigos desencarnam, né? Então, quando eles desencarnam, geralmente eles viram nossos obsessores, né? Em maior ou menor grau, tá? Logicamente, isso aqui daria um capítulo à parte, né? Para a gente conversar. Por quê? As pessoas, nós desencarnamos e nós não mudamos, nós não viramos anjo, a gente já sabe disso, né? A gente continua com o mesmo pensamento, muitas vezes não sabe nem que desencarnou, né? Vai saber depois, né? Vai despertar bem mais tarde, né? E a gente continua na mesma toada. Se a gente estava num processo de perseguição, de inveja, de ciúme, a gente continua mesmo, e fazendo contra as mesmas pessoas, né? Tá certo? Então veja, o Manuel Filomeno de Miranda, ele tem um trecho que ele fala o seguinte, olha, somente sucede obsessões porque existem endividados, né? Todo obsessor, por mais insensível e cruel, é somente alguém doente que se viu traído e não tem sabido ou querido superar a condição de dor a que foi arrojado, né? Ou seja, nós todos somos endividados de uma maneira ou de outra, né? Porque nós já tivemos várias encarnações e, como eu falei, já tivemos no papel do credor e no papel do devedor, né? Então nós todos temos as nossas dívidas, né? E a gente está aqui tentando quitar essas faturas, né? Tá certo? Então veja, quem agora é nosso obsessor, né? É alguém que ainda está na ignorância, né? E não soube ainda superar as suas dificuldades, né? Nós já passamos por isso ou vamos passar, né? A gente não pode considerar que nós já eliminamos, não, né? Nós estamos numa situação aqui procurando entender, mas pode ter uma situação na vida ou nas próximas encarnações que nos leve a cair nesse mesmo erro, a gente nunca sabe, né? Tá certo? O André Luiz, ele fala também o seguinte, né, com esse tema, né? Toda obsessão tem alicerce na reciprocidade, né? Ou seja, de lado a lado, né? De acordo com o ensinamento do mestre, não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um ou outro, né? Então, a reciprocidade, a gente é não saber como é que começou essa coisa, né? A coisa é recíproca, né? Mas por quê? Isso começou num dado instante, não se sabe quando, né? E a gente vem se desentendendo encarnação após encarnação, né? Mas o importante, hoje que nós temos um pouquinho mais de consciência, é a gente limpar o nosso coração desse joio, né? Para que ele não contamine o trigo, né? Então é importante que a gente tenha essa vontade, né? Vamos aqui para a conclusão aqui. Então veja, lá no livro dos médiuns, né, no item 228, eu encontrei esse trecho que eu achei interessante. Todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é o que a criatura menos confessa em si mesma,
né? Então, veja, as imperfeições morais é a porta pelo qual eles entram e nos atacam no orgulho. Por quê? Porque o orgulho é a coisa que nós não admitimos ter. Eu, orgulhoso, imagina, né? E, infelizmente, nós todos somos, né? Uns mais, outros menos, mas ainda nós estamos nesse patamar. Senão, a gente nem estaria nesse planeta, estaria no melhorzinho, tá? Então, o orgulho é uma coisa que está muito em nós ainda, né? É só a gente se ver numa situação qualquer e a gente vai perceber o quanto que a gente é orgulhoso, né? Às vezes a gente até extrapola, né, de tanto orgulho. E para encerrar a conclusão aqui, a nossa exposição, tem um trecho da Joana de Ângeles que eu achei importante, que ela fala o seguinte: a prece sincera acalma a situação. No entanto, só a renovação íntima do paciente interrompe a constrição danosa. A fluidoterapia, né, ou seja, o passe, afasta temporariamente o agente da perturbação, entretanto, somente a elevação moral do obsidiado equaciona o problema. Ou seja, a prece e o passe são importantes, mas são paliativos, são curativos de emergência, aquele pronto-socorro, né? Ao passo que só a transformação íntima é a resolução do problema, é a cura do mal. Não tem outra maneira, né? Então, às vezes, a gente não compreende bem isso, né? E vem da casa espírita e fica naquele processo de passe, achando que isso vai... Não, o passe é um primeiro ponto-socorro. O que nós precisamos entender aqui, e batalhar por isso, é pela nossa transformação interior. É isso que vai fazer com que a gente saia do buraco, que a gente avance espiritualmente, né? Não tem outro caminho, né? Então, por isso que a gente, às vezes, insiste, nós todos, que vemos aqui à frente falar um pouco do Evangelho, nessa questão, né? A reforma é uma coisa muito importante, na qual a gente deve refletir todos os minutos da nossa vida. Correto? Bom, eu encerro por aqui. Vamos então para a nossa segunda parte, né? Vamos para a nossa segunda parte do trabalho. Então, eu convido os médios passistas que podem